Então, hoje as letras que nós vamos falar é exatamente a letra Mem, a letra Lamed e a letra Kaf. Em Lamed e Kaf, elas formam algo muito, né, muito interessante dentro da Torá. Mem forma-se Moa, né? A palavra Moa, que é cérebro. Lamed é a palavra leve, que é coração, e o Kaf aqui, ele vai fazer a palavra fígado. Então, cérebro, coração e fígado. E são três elementos importantíssimos dentro da meditação. Sem esses três elementos, não tem como a meditação ser completa. O fígado é necessário para atrair o milagre. Sem ele, você não atrai o milagre, né? Sem o coração, né, você não consegue chegar ao eterno. E a alma, né? Onde habita a nossa alma maior, é o nosso cérebro, onde nós pensamos e fazemos as meditações. Essas três palavras, letras juntas, quando a gente faz a gematria dessas letras, elas vão formar exatamente um numeral muito interessante. Quer ver, ó? 40, né, da letra Mem, e a letra Lamed. Hoje aí 30. Então 40 com 90. Qual é a letra que é 90? Qual É é o a letra que é 90? É o Tsad? Isso, Tsad. Tsad. Lembra, vê como é que ela lembra o tzadik, né? Tsad, tzadik. Por que é o tzadik? Depois a gente vai falar dela só para a gente ter uma ideia. Porque o tsad é uma letra especial porque ela justamente vai escrever a palavra tzadik, né? Então a palavra tzadik ela começa com tsad, né? E aí ela tem um Dalet, um Yud e um Kuf, Tzadik. E aí o que acontece? Essa é a primeira letra. E por que ela lembra um Tsad? Porque essa letra ela é formada por duas outras letras. Quais são essas letras? Um Nun, né? Ó, um Nun final. E também um Yud. Aí o que acontece? Quando você junta essas duas letras, você tem um Tsad, ok? Então, um Yud, ó, dá uma giradinha aqui nela aqui, vou dar uma giradinha aqui no nosso Num, né? Vendo aqui, ó, se eu fizer a junção, então eu tenho um Tsad. O que é o Num vale 50, mas só que 50 é quando eu recebo a Torá. Mas para eu poder receber a Torá, eu tenho que ter os 10 mandamentos e também o entendimento das 10 sefirotes. Aí eu tenho o Tzad. Por isso que o Tzad que é como uma pessoa que segue a Torá, curvada, os 10 mandamentos ficam aqui nas costas dela, ó, pulando, ó, segue a Torá, segue a Torá. E aí é por isso que a somatória de cérebro, coração e fígado vai levar você a ser o quê? Um tzadik, tá vendo? Tsad. Também entrou e disse, Senhor do mundo, seria bom que criasse o mundo por mim, pois Meller, né? A palavra Meller, que é exatamente, praticamente essa palavra aqui, sendo que aqui, lógico, vai ter uma letra sofite, que é a mesma letra, né? Mas ela não se escreve assim no original, ela tem que ter um mem final. Vou trocar, mas a gente sabe que é a mesma letra, né? Palavra Meller, para Meller, que é rei, né? Também tem aí a gematria 90, 90 e quer dizer rei, Meller, quem é rei? Aquele que controla seu cérebro, seu coração e o seu fígado, né? Ela também disse, Meller, rei é designado por mim. O Criador respondeu. Então o Men entra lá na presença do Altíssimo e fala, olha, a palavra Men é designada por mim, rei, né? E o Criador responde assim: mas eu não criarei o mundo contigo, pois o mundo precisa de um rei. Volta para o teu lugar. Também não criarei o mundo com as letras Lamed e Raf, que formam a palavra Meller, que são, né, as letras finais aqui, ó,
ok? Então, eu também não usaria para criar um mundo com ela. Porque o mundo não pode existir sem o rei. A letra Mem é a Sefirah Hesed, né? Em Zerampim, que recebe a luz da sua Sefirah correspondente Hesed de Binah. Como funciona isso? 3 sefirotes superiores, né? 3 sefirotes superiores. Essas 3 sefirotes são Keter, Rohimar, Binah, né? Logo que eu desço, eu tenho uma outra sefirote aqui, que é a Hesed. Okay? Eu estou nas sefirotes maiores, né? E aí eu tenho aqui a Hesed. Okay? O que acontece, gente? Essa aqui, que é a Sefirote, né? Binah, que está lá em cima, que vai jogar energia para a próxima Sefirah, ela tem outra árvore sefirótica aqui dentro. E essa árvore sefirótica que está aqui dentro, nesse caso, a Sefirah está pequenininha, a gente está sem espaço aqui, ó, vamos fazer de conta que essa árvore está aqui dentro de Binah. Então, a própria Hesed, que é essa Sefirote aqui, ó, vai mandar luz para Hesed, tá vendo? Ela é representada por Mem, então ela vai mandar aqui, ó, para essa Sefirah, essa energia, tá vendo aqui, ó? Ela manda energia para essa Sefirah, quer dizer, ela alimenta essa Sefirah, olha lá, ó. Então ela manda para Avraham, de Binah, para Avraham, tá vendo? Para Avraham de Hesed. Então ela manda essa energia. Recebe a luz da sua Sefirah correspondente, Hesed de Binah. Quando além da luz da misericórdia, em seu estado pequeno, Zerampim recebe a luz de sabedoria e se torna grande, né? Transforma-se numa Sefirah Rohimah Binah Da'at, né? Em outras palavras, Hesed de Zerampim. Ascende e se torna Rohimah, dessa forma revelando uma nova luz, a luz de Rohimah, a luz da face do Criador. Então, todo esse sistema agora que eu tenho aqui, né, deixa eu pegar, então, ela faz essa ligação lá de Hesed, que está aqui em Binah, né, de Hesed, que está em Binah, ela faz a ligação para Hesed de Zerampim. E aí ela cria luz, ó, ela vem de Binah, Binah da árvore natural, né? Ela está aqui dentro, ó. E aí ela manda daqui de dentro, ela vai mandar essa luz aqui, ó. A própria Sefirah ilumina a outra Sefirah. Por isso a letra Mem afirmou será adequado que o mundo fosse criado por ela, porque é quem revela a luz do Criador ao mundo, eliminando assim qualquer risco de que a força impura se agarrarem a ela. Dessa forma, garantindo ao mundo completa correção. Mas o Criador respondeu que é proibido revelar essa luz, como nós vimos na letra Yud, né? Que a luz ela só se expande até Yesod, né? Porque se o Yud passasse daqui, o nome passasse daqui, não poderia, porque esse Yud se corromperia e o nome do Eterno ele não pode ser corrompido, mas o nome Adonai pode mudar. O Criador responde que é proibido revelar essa luz para o mundo, pois o mundo precisa que essa grande luz primeiro se revista de 3 letras da palavra Meler. Em outras palavras, a grande luz pode ser revelada, né, no mundo somente se o Mem se unir com as letras Lamed e Raf. Então o Criador disse, vai e junta-te a elas. Toda essa informação a gente tem no Zohar, do Rav Michael Leitman, da editora Imago, tá bom? Então, Mem na palavra Meli é Hesed, ou seja, é bondade. Esse Mem, ele está aqui, na palavra Hesed, bondade. Lamed e Binah, que transmite a luz para Zerampim. A letra Raf é Malhut. Então vamos ver aqui como funciona. Olha, vamos lá. O Mem, nesse caso, nessa configuração, o Mem é a palavra Meler.
Nesse caso aqui, porque a gente sabe que o Mem, ele vai estar aqui embaixo, ele é uma letra mãe. Nesse caso, nessa configuração, ele está aqui na Sefirah Hesed, né? O Lamed, nessa configuração, vai estar em Biná, aqui em cima. E agora, sim, o Kaf, eu vou pegar o Kaf normal da palavra rei, vai estar aqui em Malhut. Tá vendo? Então, ó, Meler. Então, para que eu possa chegar a esse entendimento de Torá, né, eu tenho que compreender o que acontece dentro nos astros, dentro da Sefirot, e no interior do ser humano também. Né? Malhut reveste de Zerampim, ou seja, toda essa parte aqui de baixo é revestida de Zerampim, com a grande luz é revelada apenas para Israel, ou seja, não há para outros que sejam revelados, apenas para Israel. E quando o seu reino é revelado, Zerampim despe o traje dela e atira sobre todas as nações do mundo, idólatra, e a luz da sua face se derrama sobre Israel. E todos os justos então apontam o dedo para o Criador e dizem: este é o Criador que eu aspirei. Então a difusão de luz é designada pela letra Raf, essa letra que está aqui. Malhut se torna uma coroa sobre a cabeça de Zerampim, ou seja, essa aqui, ó, agora ela vai se tornar uma coroa sobre todo esse sistema aqui, essas 6 sefirotes. Então, o que quer dizer isso? Que ela se torna coroa desse sistema. Está vendo aqui? Quando a Torá é como se esse sistema se tornasse rei, e aí agora com essa coroa, ela está coroada. Isso é uma metáfora espiritual, lógico, né? Onde a gente entende que dentro dessa metáfora, a gente está entendendo como as energias espirituais descem até nós. Esse é o caso da letra Mem. A letra Mem e Lamed, né? A letra Raf, nesse momento, a letra Raf desceu do Quiser, né, do trono do Criador, e se postou diante dele. Ela temia muito e lhe disse: Criador do mundo, com minhas propriedades eu mereço tornar-me a base do mundo, pois eu sou Kevod. Kevod quer dizer glória. Né? Quando o Raf desceu do trono do Criador, todos os mundos e o próprio trono temeram, a ponto de se virem abaixo. O Criador então respondeu ao Raf: o que fazes aqui? Eu não criarei o mundo contigo. Volta para o teu lugar, pois tu existes na palavra Kilaiá, que é destruição, e na palavra Kalá, noiva. O trono do Criador é o mundo de Briá. O aparecimento da letra Mem perante o Criador levou a letra Raf a cair de seu trono. Como resultado, Rorimá e Biná do mundo de Beriá, né, tremeram, assim como todos os mundos inferiores, com todos os seus habitantes. Todos os argumentos que as letras apresentaram em seu desejo é que o mundo fosse criado com cada uma delas. Equivalem a elevar uma oração, um pedido pela medida exata da ajuda do alto, na forma de luz superior, né? Chamada MED, correspondente àquela letra em particular, ou seja, levar uma oração a cada nível de cada letra, que a pessoa precisa chegar a esse nível para entender o tipo de reza que ela tem que fazer. Da mesma forma, a resposta do Criador foi dada a cada uma das 22 letras, né? Do Zund Atzilut constitui um MAD. Então, todas as letras, elas foram e chegaram perante o Criador e pediram para que ele construísse, alegaram que a melhor forma do mundo existir seria através das suas propriedades. O Eterno ele foi descartando cada uma das letras, né? Cada uma das letras foram descartadas, porque cada uma formava uma palavra que poderia destruir o mundo, né? E, no caso, a letra escolhida foi o Beit de Bereshit. Quando o Eterno cria essas forças,
e está descrito lá em Torro Vaborro, é um momento que ele se retira, ele tem que se retirar e é criado, então, um vácuo, né? Que nós chamamos de Tsitsum, que é a restrição do eterno. Essa restrição, ela se dá por quê? Vamos imaginar que esse aqui é um todo, né? Essa parte aqui é um todo, né? O nosso universo, ele é... O nosso universo é aqui dentro uma bolinha, ou seja, um vácuo. Todo o universo é esse pontinho aqui, ó, dentro. Isso é lógico que a gente não sabe das dimensões do eterno para que a gente esteja uma base, né? Todo o universo é um pontinho dentro do eterno. É como se fosse um buraquinho dentro dele. Dentro desse pontinho, ó, dentro desse pontinho aqui, ele tem que fazer com que um pouco dessa luz venha. Deixa eu aumentar aqui só para a gente poder fazer a entrada. Ele precisa que um pouco dessa luz entre aqui, ó, e alimente todo esse mundo aqui, ó, como a gente já viu, né, em outras aulas. Ó, essa pequena faixa de luz ele não pode atravessar, ele vai chegar exatamente até aqui perto do nosso mundo, que é o mundo mais baixo em relação a essa luz. Ó, tô vendo? Então essa luz vem até aqui e por esse duto aqui, os rios que são descritos lá em Gênesis, eles alimentam todos os mundos espirituais e todos os universos. Quer dizer, daqui é que surge todos os rios para alimentar todo o universo. E a gente tem que ter uma ideia, né, do que é o universo. Vamos ver aqui o que é o universo em segundos, só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho do eterno. E que a gente não tem como definir realmente o eterno. Por isso que o Eterno fala, eu não sou homem, nem filho do homem, nem o universo tem capacidade de ser o Eterno, né? Porque é uma criação do Eterno, os maiores astros, né? Todas as forças conjuntas. Então Deus não é essa uma criação, ele não cabe dentro da criação. Ok, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Rápidos e 14. Se ele obedecer, né? Tem essa ainda.
Então, a gente pode ver como que o universo ele é imenso, né? Em 2 minutos, a gente pode ver aqui o tamanho do universo, né? Quando a gente para analisar, né? O que a gente está falando aqui parece simples letras, né? Parece letrinhas e parece que é algo tão pequeno, mas a gente está falando de algo tão imenso, né? Visto que para chegar ao eterno existem 3 pares de alfabeto hebraico, ou seja, cada camada, em cada parte, em cada mundo, existe 22 letras hebraicas que vão se modificando conforme vai se aproximando perto desse todo que nós imaginamos, né? A coisa seria de uma dimensão muito maior que nós podemos colocar aqui no papel. Então, é aí que começa, dentro do nosso sistema de vida, dentro da nossa espiritualidade, esse sistema funcionar, né? Esse Meller ser rei. Muito bem. O que aconteceria para nós darmos um salto daqui para o final do universo? Qual é a força, a velocidade maior que nós alcançaríamos para chegar até o final do universo? O mundo, né, de Briar, né, onde tem esse sistema aqui, ó, onde estão o trono do Eterno, onde vem de cima, né, vem a parte que ele tem como trono, sendo que o trono não é ele, o trono é uma defesa antes de chegar até ele. Não se deve imaginar que o trono do Eterno é como que eu posso colocar? É um trono comum, é realmente um trono, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de algo muito maior, né? Então, por aí a gente vê que quando o Men começou a revelar a sua grande luz no mundo, ao fazê-lo causou a queda de Kisê, que é o trono. Isto porque o Kisê tem 2 propriedades: proteger e ocultar o Criador, onde a palavra Kisê deriva da palavra Kisuí, né? Essa palavra Kisuí revela a grandeza do Criador nos mundos com a ajuda das 3 letras, Meller, que ele é um rei. Então, Malhut, que se tornou um Kisuí, a proteção do Criador, ascende e recorre ao Kaf, a letra Raf, para isso. E a própria veste do Criador, revelando assim um rei criador, e se transforma em uma coroa sobre sua cabeça. Mas tão logo a letra Men, que não estava revestida, né, em Raf, né, ou seja, a letra Men, que estava lá em Hesed, não é revestida em Raf, começou a revelar a luz da face do Criador. Ou seja, ela queria revelar o Criador. A letra Raf caiu, né, do Kisê, do trono da sua glória, parou de ocultá-lo e declarou que a partir de então somente a glória revelada do Criador a governaria, em qualquer tipo de ocultação, como desejado por Men. Devido à queda do Raf, do trono, 200 mil mundos que se originaram de Rohimá e Binah, no mundo de Briar, bem como os mundos abaixo deles, se agitaram e tremeram na iminência do colapso, pois toda a conexão entre os degraus inferiores, o Patsuf, o que está acima dele, reside no fato de Malhut, do degrau superior, tornar-se Keter dos inferiores. E a propriedade da letra Raf consiste em revestir Malhut de um objeto espiritual superior em Ket de um inferior. O trono possui 3 características distintas. Esse trono ele tem 3 características distintas. 6 degraus, né, que são as 6 sefirotes, que levam ao trono 6 sefirotes, Hesed, Gevurat, Netza, Hod e Esod, do inferior. 4 pés do trono, né, a luz das sefirotes, nas sefirotes, Ket, Rohimá, Binah, Daat, inferior, Malhut do superior, que desce ao inferior,
veste nele e toda a luz do superior é transmitida através dela para o inferior, ou seja, aqui está o trono. Cada uma da parte desse trono depende de luzes superiores que chegam até esse trono, e aqui desse trono, através da Torá, do segmento das festas, luas novas, entendimentos mais profundos, então você chega a luz até nós, chegam as bênçãos até nós. Lembrando que todo mundo recebe bênçãos, mas as bênçãos de Torá são bênçãos honestas, bênçãos trabalhadas. Portanto, quando Raf caiu do trono da glória do Criador, a conexão entre o mundo de Atzilut, do trono do mundo de Briá, se rompeu. Assim, é porque Raf Malhut do mundo de Atzilut, que veste nas Sefirot Ket, Rohi Mai Binah e Daat, do mundo de Briá, derrama toda a luz sobre o mundo de Briá. Toda essa composição nos leva a pensar que através da mente, ou seja, através do cérebro, do coração de Lamed e do Kaf de fígado, a gente faz as meditações e através dessas meditações a gente tem, então, uma conexão com as partes superiores através das letras hebraicas. Todos nós, quando nascemos, temos um ângulo dentro dessa árvore sefirótica, né, onde nós vamos ter toda a nossa ascendência, nosso masal, o que nós temos qual é parte da nossa missão, né? Tudo isso dentro de um mapa astral cabalístico. Então, pode-se fazer esse mapa com o intuito de querer entender por que algumas coisas aconteceram na nossa vida e como mudar certas situações futuras, né? Como a gente deve trabalhar para mudar essas situações através do masal do nascimento da pessoa. Existe toda uma forma de se fazer isso, né? Então, com essas configurações, a pessoa vai poder entender melhor o que é a Torá. Por exemplo, tem uma história na Torá muito engraçada, que ela fala da história que o Abraham deu uma oferta. Todo mundo fala muito disso, né? Quando Abraão deu uma oferta, ele dá uma oferta, né? Bereshit 22. Então, vamos abrir aqui Bereshit. Olha só, o que ele fez foi construir um masal, né? Os patriarcas, eles controlaram a alma dos planetas. Quer dizer, olha o que foi feito aqui, né? Foi algo fora do comum, né? Controlar a alma de um planeta, ou seja, mudar o masal do seu tempo, depois vem Tzahak, muda o masal do seu tempo, vem Yaakov, muda o masal do seu tempo, vem Moshe com Aharon, muda o masal de alguns planetas, vem Yosef antes um pouquinho, muda o masal da Lua, e Davi finalmente muda o masal da Terra, ok? Então, olha como a coisa funciona dentro da Torá. Nós estamos falando de masal, tá bom? 14 e 18. Melqui Sedek, que vai levar lá para o nosso slide. Aqui, ó. A mesma palavra Meller, tá vendo aqui, ó? A mesmíssima. O que muda na palavra é somente o Yud. Por quê? O que está ensinando a gente aqui, ó? Ó, cérebro, coração, Kaved e o Yud. O Yud é a árvore sefirótica, ou seja, você meditando nas letras hebraicas, você se torna, não é isso? Um controlador dos eventos na árvore sefirótica, você controla a sua vida, você pode controlar os eventos, né? E você se torna um tzadik, ó. Na verdade, o que está falando aqui não é de uma pessoa, mas alguém que faz meditações, como Abraão fazia,
e que se torna um tzadik, porque a gente viu que a somatória de Men, Lamed e Kaf vai dar somente 90. E aí a palavra tzedek, ou seja, tzadik, está aqui. Então, você que controla a sua mente, seu coração e seu fígado, você que sabe fazer as meditações, passar as letras, percorrer com ela no seu cérebro, através da árvore sefirótica, entendendo o que é a árvore sefirótica, entendendo o que é o masal, você se torna um rei nessa árvore sefirótica e um tzadik. É assim que funciona, né? Deve-se entender que também aqui, ó, quando fala de 100, foi exatamente a idade que com o Yud aqui vai dar 100, né? Que é exatamente a idade que o Abraham teve o Isaac. Entendeu? Então, ele conseguiu controlar tudo isso exatamente quando ele fez a sua circuncisão. O que é uma circuncisão? É a pessoa ir lá arrancar um prepúcio? Não, não é. Não é isso que os cabalistas falam. A circuncisão é quando você estuda a Torá e você consegue tirar a orlá, né? Você consegue tirar a orlá da lua, ou seja, isso é uma circuncisão. Você abre a fonte de bênçãos para a sua vida. Por quê? Como você não seguiu a Torá, a gente vai estar envolvido em coisas de idolatria, tudo isso, o que a gente faz? A gente tampa toda a bênção que vem desse sistema aqui, que é chamado trono do rei. A gente não passa daqui, ó, a gente não passa. Quando a pessoa... Vocês já pararam para pensar, por que o homem tem que fazer uma circuncisão e a mulher não? Né? Por que o homem tem que fazer uma circuncisão e a mulher não tem que fazer uma circuncisão? Né? Então, qual é a diferença disso? Alguns vão falar que é porque a mulher vai guardar nidá, tal, e o homem tem que sangrar como a mulher sangra, mas os nossos cabalistas dizem que não é nada disso, que a circuncisão que você faz, ó, é aqui nessa orlá aqui que está impedindo você de conseguir montar os seus... Quando a pessoa ela está com a sua vida amorosa, ela está toda negra, ela não consegue um parceiro, ela não consegue ir à frente. Por quê? O seu Netza, essa parte aqui, ó, está impedida. Ela tem que desbloquear essa parte aqui. Existe todo um trabalho a ser feito, aí ela não consegue, nenhum relacionamento vai dar certo na vida dela. Por quê? Porque está bloqueado. Então, um lado esquerdo, que mesmo a mão esquerda, vai fazer surgir eventos errados na vida da pessoa. E ela nunca consegue encontrar a sua alma gêmea. Então, tem que se fazer um trabalho, desbloquear esse canal aqui, ó, que vai vir para Yesod. Como isso vai funcionar? Tem que começar a fazer um trabalho aqui, ó, fazer uma circuncisão na orlá. Tá vendo aqui, ó? Circuncisar, fazer a circuncisão. Através dessa circuncisão, as bênçãos vão descer. Abrindo-se o canal, as bênçãos descem. E aí o que acontece? A pessoa fez, através da Torá, uma circuncisão. Circuncidar não garante a salvação de ninguém. O que garante a salvação é você desobstruir as bênçãos. Porque você não consegue desobstruir, ou seja, você não conhece alguém que vai lhe ensinar a Torá de verdade, não conhece alguém que pode lhe dar informações, o que acontece? Você fica perdido em textos traduzidos, né? E fica esperando. Não, aqui não foi isso que Abraão fez. Abraão não fez isso. Ele foi... Quem? Ele deu... Por que ele deu uma oferta a Melquisedeque? Porque o dinheiro no mundo espiritual são as letras hebraicas. Qual é o pagamento do salário que o Eterno manda deixar o assalariado, não deixar ele sem dinheiro? São exatamente 50 moedas. 50 moedas são 2 vezes o Shema, que cada parte do Shema, da primeira parte, tem 25 letras. Então, você tem a obrigação de fazer o Shema de Israel, de manhã e à noite. Você pagou para os céus.
Quanto mais meditação, mais dinheiro espiritual, gente. Não vamos entender que isso é dinheiro físico. A gente precisa do dinheiro para viver? Sim, precisa, mas a gente precisa desobstruir que a gente ganhe do mundo espiritual as coisas com honestidade, não é verdade? Porque sem honestidade, o que acontece, gente? A gente vai ser cobrado depois por uma coisa que a gente não tinha direito. E aí o que acontece? Ó, então, se você medita, você tem o quê? Você tem dinheiro espiritual. Casher. Você tem o quê? Méritos. O que são méritos? Méritos, o Abraham não usou os méritos dele, ele deixou guardado para o povo de Israel. Ó, você tem méritos. Se você tem méritos, olha só, se você sabe fazer a meditação, você controla o cérebro, você controla o seu coração, você controla o seu fígado, né? Moa, leve de Kaved, e aí você controla o quê? A árvore sefirótica. Ó, você está ligado à primeira letra do nome do Eterno Yud. Você se torna um tzadik. Se você tem dinheiro espiritual, você tem méritos, e esse mérito que você tem serve para você fazer o quê? Milagres. Ó, você serve para você fazer milagres. Você pode, você tendo mérito de Torá, o que acontece? Não precisa isso. E o mérito que você tem de Torá, aí esse é válido. Esse é válido, porque através da meditação, através de entender o sistema, através de entender a Torá, você então compreende. E você também pode começar a estudar a Torá, principalmente sem interesse, né? Sem interesse nenhum, só estude por amor ao Eterno. Porque, na verdade, a maioria de nós quer seguir o Eterno por interesse. Então, quem estuda aqui comigo sabe o primeiro mandamento de Abraão. Qual é o primeiro mandamento? Que, primeiramente, o Eterno deixa você segui-lo por loleshimá, ou seja, por interesse, né? Ou seja, você vai por interesse, mas eu não tenho interesse, eu amo o Eterno. Temos que ter, estão definidos na história de Abraão, né? Então, a gente tem que ter aqui, ó, a árvore completa, tem que completar, né, dentro do nível que nós estamos, para nos tornarmos um tzadik, né? Ou seja, essa forma de se tornar um tzadik é propriamente nossa, é um esforço. No lado negativo, ele faz parte da sua do seu tikkun, ou seja, para ser mais exato, ele faz parte da formação da sua alma, e você tem que lutar com ele. Por exemplo, você não pode lutar com outro tipo de configuração, porque a sua configuração é essa. Não existe outra configuração dentro de você. Eu não posso mudar a configuração de vocês. Vocês já nasceram com uma configuração. E existem configurações que são bem profundas, né? Essas configurações mais profundas, e que são chamadas de subconscientes, então estão mais adentradas na alma, né? E poucas pessoas, elas mesmas conseguem definir o seu subconsciente, só sabem, por exemplo, que gostam ou têm uma certa aptidão a alguma coisa, simplesmente porque as têm, mas por que exatamente não sabem, só sabem que gostam ou odeiam alguma coisa, mas o porquê elas não sabem. Isso se chama de subconsciente. Quer dizer, toda essa formação que eu tenho dentro do meu cérebro, da minha alma, né, do meu coração, do meu fígado, todas essas atrações, que é chamado de magnetismo no coração e no fígado, servem para atrair uma parte da divindade. Veja, ou seja, através dessa, o Abraham faz, que ele se encontra com o Melquisedeque, e ali vai falar desse encontro, ele está se encontrando, pode-se falar com o rei Tzadik, né? E também ele está se encontrando com as letras hebraicas que vão abrir portais para ele chegar ao mundo espiritual. Não é nada daquilo que a gente imaginava, que existia
um rei e tal, que era rei de Xalém, que era um sumo sacerdote. Não, na verdade, não é isso que está falando aqui. Está falando aqui exatamente um sistema de meditação. Está entendendo? E aí você vai desnudando a Torá pouco a pouco, entendendo pouco a pouco esses padrões, e aí você consegue, então, entender cada ponto que a Torá vai estar explicando alguma coisa, né? Algo que vai ser muito, muito, muito interessante e muito, assim, que tem uma tese tão, tão forte que não vai ser, ninguém vai poder fazer uma antitese na sua cabeça. Você está vendo que é realidade, que é disso que a Torá está falando, ou seja, a palavra Meler, rei, é um acróstico, ele tem um funcionamento e que esse funcionamento ele é feito de uma forma exata. Inclusive, se você pega aqui, ó, a palavra Melk, você vai ter quase a palavra Mihael, só faltando um Aleph, né? Só falta um Aleph. Então, eu troco o Lamed de lugar, passo o Yud para cá, e aí eu tenho quase a palavra Micaela. Aqui dá 90, Micaela é 101, só falta um Aleph. Então, veja. Então, Mihael, o anjo de Sadik, que também faz parte dessas meditações.